Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou psicanalista cristã e mentora de mulheres. Deixa eu colocar meu microfone, eu esqueci de colocar. Eu estou aqui hoje para ensinar você como você pode viver o seu propósito de vida, como descobrir, agora sim, como você pode descobrir o seu propósito de vida. A live hoje é sobre isso. A gente vai entender, vai desmistificar, né? Porque tem muita história a respeito do que é propósito de vida. E aqui hoje a gente vai entender o que é o propósito e como descobrir isso de uma vez por todas. Como eu disse para você, eu sou psicanalista com base cristã, mentora de mulheres. Minha missão é levar cura e restauração emocional para as mulheres cristãs, para que elas despertem o potencial, todo o potencial que Deus já deu a elas. Despertem e multipliquem cada vez mais esse potencial para viver aquilo que Deus tem para a vida delas, ou seja, o propósito de vida, porque isso que é o propósito de vida, é o plano que Deus tem desenhado para você, para mim. Deus tem um propósito específico para cada um. E eu amo isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que, quando eu entendi qual era o meu propósito, uma das coisas da qual fui liberta foi da comparação. A gente se compara muito com alguém que está melhor do que a gente no trabalho, ou está naquele trabalho que a gente queria e a gente não está, ou alguém que tem uma trajetória mais bonita do que a nossa, ou alguém que tem um cabelo, enfim, um corpo, enfim, a gente vai se comparando em todos os sentidos. E quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida, a gente para de se comparar. Sabe por quê? Porque a gente entende qual é a nossa trajetória, a gente entende qual é a estação que a gente está vivendo, que a nossa trajetória é diferente da trajetória de outra pessoa. Antes eu me perguntava muito coisas do tipo, por que isso acontece comigo? E por que com outra pessoa isso não acontece? A verdade é que cada um de nós temos a nossa vida e a nossa jornada, né? E conforme a gente vai caminhando, a nossa jornada ela é totalmente individual, ela é totalmente personalizada. A gente não tem como viver a vida de outra pessoa e outra pessoa não tem como viver a nossa. Isso é tão libertador. Uma vez, inclusive, uma cabeleireira, ela falou assim, Patrícia, a mesma receita de bolo, né? Vou dar um exemplo, um bolo de laranja, a mesma receita. Você faz o bolo e eu faço o bolo, vai sair dois bolos diferentes, né? Vão sair de dois bolos diferentes. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Então, assim, entender isso, né? Que a nossa trajetória, ela é só nossa, né? Que a nossa jornada, ela é individual e ela foi planejada realmente por Deus, isso é libertador. Primeiro porque a gente livra da comparação e segundo porque a gente consegue alcançar o descanso. Eu falo para as minhas mentoradas, para minhas alunas, para minhas pacientes, que é possível a gente viver em descanso, a gente viver mesmo em meio, né, a nossa vida tão conturbada, mesmo em meio a tantas provações, a gente viver no descanso do Senhor. E o propósito de Deus, uma das propostas de Deus para nós, né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a verdade é isso, o propósito de Deus é uma proposta de Deus para nós, para que a gente viva a jornada que Ele quer para a gente. Uma das propostas é o descanso, é a paz que excede todo entendimento. Deixa eu contar uma história. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu, né, como se sua vida estivesse totalmente estagnada? Você parasse ali numa estação da sua vida e sua vida não anda. Você sabe que Deus tem um propósito para você, você sabe que tem algo para você, mas você não consegue lançar mão disso, né? Você não consegue, né, fluir nesse plano que Deus tem para você. Você já sentiu a sua vida travada nesse sentido? Acontece também, né, de pessoas, né, principalmente das mulheres, porque eu falo aqui com as mulheres, não entender, né, qual é o propósito que elas têm, não conseguiu ainda descobrir o que é que Deus quer delas. E é justamente essa live vai falar disso, né, como fluir nesse propósito e como você descobrir qual é o seu propósito. E aí deixa eu te contar uma história. Eu vou dar o nome dessa mulher que eu vou falar, essa história, de Cristina. Esse nome é fictício, sempre eu trago um nome fictício. Às vezes quando eu vou trazer a história, eu fico tentando até inventar um nome para não parecer com ninguém que eu conheço, não parecer também com nenhuma
para a pessoa não ver que eu estou falando dela, né? Que eu estou usando a história dela. Por mais que eu peça autorização de usar a história dela, na verdade eu tento ainda preservar a imagem. E aí eu dou o nome dessa mulher que eu vou falar para você hoje, que eu vou contar essa história para você hoje, de Cristina. A Cristina, ela é uma mulher já madura, né? Ela já tem aí seus 40 anos, e ela teve que voltar para a casa da mãe dela. Ela se viu separada, né, do marido e desempregada. Então ela teve que voltar para a casa da mãe dela. Só que tem um problema. A mãe dela é uma mulher narcisista, né? Ela disse isso para mim, que a mãe dela é narcisista. E aí ela passa umas situações na casa da mãe dela de muita humilhação. Essa mãe humilha muito ela, né? E eu acredito que por ela já estar ferida, né? Ou pelo menos na época que a gente teve as nossas sessões, ela já estava tão ferida, e aí a mãe potencializava as dores que ela estava sentindo do fato de ter sido, de estar separada. E ela falava que a mãe dela lançava sobre ela ofensas muito pesadas. Eu creio que, sendo narcisista, como ela disse, da mãe dela, isso é bem possível, né? Porque o narcisista, ele sabe usar bem as palavras de forma bem pontual para ofender, né, a pessoa com quem ele está lidando. E aí ela disse que ela estava desempregada e que ela odiava muito a mãe dela. O sentimento que ela tinha pela mãe dela era de profundo rancor, profundo ódio mesmo. E ela tinha que viver com a mãe dela porque ela não tinha outro lugar e ela não conseguia um emprego. E ela veio para mim justamente por causa disso, porque ela se sentia, a palavra dela foi a seguinte, me sinto presa, cheia de raiva, presa, cheia de raiva. E ela ainda disse assim, sabe de uma coisa? Eu não perdoo minha mãe e não quero perdoar. E aí ela veio para mim com essa demanda, né? O que ela queria? Ela não queria perdoar a mãe dela, ela só queria que a vida dela fluísse. Ela queria arrumar um emprego, ela queria sair da casa da mãe dela, e ela não entendia por que ela não conseguiu, né? Ela saiu da casa da mãe dela para ela casar, e o casamento acabou, e ela teve de voltar para a casa da mãe dela. Então ela não entendeu o que aconteceu aí. É como se ela estivesse repetindo, né? O mesmo ciclo, né, da vida dela. E aí, enquanto ela falava, eu olhava nos olhos dela, eu olhava no rosto dela, e eu pude perceber realmente anos de dor no rosto dessa mulher, né? Anos de dor. Tanto que ela viveu com essa mãe dela, né, até aí os 20 anos dela, e foram 20 anos de dor, né? Então eu vi isso no rosto dela. E vi também algo assim, que muitas das vezes acontece com a gente, mesmo quando a gente não está nessa situação da Cristina, a gente se vê muito assim, cansada de lutar, né? A gente vê que a gente está... O microfone está com a luzinha na tela. A gente se vê cansada de lutar, cansada de fazer tanto esforço, tanta luta, e a sua vida parece que dá 2 passos para frente e 3 para trás. A sua vida parece que ela dá, às vezes, alguns passos para frente, né? Mas do nada dá vários para trás. E ela estava se sentindo dessa maneira, né? Ela se sentia exausta, justamente por causa dessa luta. E aí eu disse para ela o seguinte, Cristina, o propósito que Deus tem para você ainda não está perdido. Não importa o cenário que você está vivendo, não importa o quanto você errou, ou o quanto as pessoas erraram com você, ou quanto você já foi humilhada, ou quanto você sofreu, não importa o que você passou até aqui. Enquanto estamos vivos, né, enquanto estamos vivas, o propósito de Deus ainda está valendo, e ainda é possível de viver esse propósito. E aí quando eu disse isso para ela, né, eu vi que se acendeu nela uma esperança, foi muito bonito o processo dela. E aí eu continuei para ela e disse o seguinte, eu falei assim, só tem um problema. Enquanto essas emoções, suas emoções estiverem feridas, enquanto você estiver presa no passado, vai ser impossível você enxergar o que Deus tem para você. E isso parece que, né, eu pude ver, né, no rosto dela um pouco até de espanto. Porque isso é uma verdade. Por mais que a gente esteja ferida e por mais que a gente não queira, gente, eu respeito, inclusive,
né? Eu já estive nesse lugar de não querer perdoar, de sentir raiva até de Deus e não querer perdoar ninguém, não querer perdoar, não querer saber, né? Nem de ouvir, nem de contar a história, eu não queria nem contar a minha história. Um dia eu ainda conto a minha história aqui pra vocês. E aí, eu vi isso no rosto dela, que ela não queria, né, perdoar, ela não queria nem falar muito daquela história, mas ela queria que a vida dela fluísse. E aí eu falei, é justamente aí, né, justamente nessa ferida emocional que você está sentindo, que está a sua trava. E aí a gente fez um processo, eu descobri que ela tinha não só a ferida da humilhação, como ela mesma disse, né, sentir muita humilhação, mas ela também tinha a ferida da rejeição. A ferida da rejeição ela acontece assim, no homem acontece pelo pai e na mulher pela mãe, né? Pelo genitor do mesmo sexo, né? No homem pelo pai e na mulher quando a mãe, vai embora de casa ou a mãe humilha muito, né? E aquela menina, aquela criança se sente rejeitada pela mãe. Poxa, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me quer, né? Quando a mãe trabalha muito também, às vezes não vou te falar uma coisa, às vezes porque a gente carrega culpa, né? A gente que é mãe carrega culpa, mas não é a nossa intenção humilhar ou rejeitar a nossa filha, né? Mas o que acontece? A nossa vida, às vezes, exige que a gente trabalhe muito, né? Pra gente manter ali. Às vezes é mãe solo, né? A mãe não tem o pai. E ela precisa de trabalhar muito para manter aquela casa, né? Manter os filhos. E a filha pode se sentir rejeitada, porque a minha mãe ama mais o trabalho do que a mim. É sempre nessa comparação, entende? É sempre esse sentimento de que fui deixada de lado, de que ela não me quis, né? É sempre esse sentimento de que ela não me quis. E aí, era esse sentimento que a Cristina tinha. Gente, isso é uma coisa assim tão séria, porque o fim do casamento dela foi reflexo, inclusive, dessa ferida da rejeição e da ferida da humilhação. Ela era uma mulher que ela vivia, né, no seu casamento de forma muito... ela tinha muitos gatilhos de humilhação e de rejeição. Então, se o marido dela, por exemplo, né, não respondesse uma mensagem, se o marido dela não fizesse no aniversário dela exatamente o que ela esperava, ela já se sentia, né, ele não me quis, né, ele me deixou de lado, ele preferiu não ficar comigo, ele preferiu não me agradar. Então ela tinha sempre essa leitura que ela fazia do marido dela. Ele preferiu o trabalho, ele preferiu os amigos. Então ela sempre fazia essa leitura, né? Não importa a circunstância que se desse. É lógico, gente, que aqui a gente está falando de uma questão de ferida emocional. Cada caso é um caso para ser analisado. E isso dava nela muitos gatilhos, fazia com que ela se explodisse, né? Ela tinha muitos rompantes, muito acesso de raiva, e ela descontava isso demais dentro do casamento dela. Ela não conseguiu ter filhos, né? Ela era uma mulher sem filhos, justamente por conta aí dessas emoções, afetou o feminino dela de tal forma, né? Que ela não quis ser mãe, né? De tão ferida que ela estava com a própria mãe dela. Olha como uma ferida emocional transborda em várias áreas da sua vida. Às vezes você está pensando assim, nossa, mas eu só quero que minha vida flua, né? Minha vida profissional. E aí, de repente, isso está transbordando na sua vida pessoal, os seus relacionamentos com os amigos são relacionamentos sempre tóxicos, sempre nocivos, o seu relacionamento dentro de casa com seus filhos, com o seu cônjuge, é sempre um relacionamento pesado, é sempre um relacionamento muito difícil, não existe comunicação clara ali, não existe paz na sua casa, não existe união entre os membros da sua família, e aí você não entende, você acha que o único problema é a falta de dinheiro, entendeu? Às vezes você acha que o único problema, eu até coloquei um Rios, né, falando um pouco da minha trajetória, e aí a falta de dinheiro muitas das vezes, ela é o resultado, né, de uma vida aí de feridas emocionais, de gatilhos emocionais, de problemas em todas as outras áreas que vai transbordar na sua vida profissional. Porque, gente, olha só o que eu vou falar pra você. Pega isso, porque isso já faz parte de ensinar o que é propósito, né? A gente não é só uma área da vida, a gente não é só... A Patrícia, que você está vendo aqui, não é só profissional.
O que compõe a minha identidade é eu ser mãe, é eu ser esposa, é eu ser amiga, é eu ser profissional, é eu ser mentora, professora. Então, tudo isso compõe a minha identidade. Então, a gente, no empreendedorismo, a gente até diz assim, ó, o CPF vem antes do CNPJ, né? O CPF, ele comanda o CNPJ, o CPF, ele administra o CNPJ, porque isso é desenvolvimento pessoal para empreendedoras, né? Porque a empreendedora, por exemplo, ela tem que entender que o que comanda a empresa dela é ela. Se ela não estiver bem, a empresa dela não vai bem. Se uma mulher ela não está bem, não vai bem a casa, nada daquilo onde ela botar a mão dela vai prosperar. Se uma mulher não está bem emocionalmente, a Bíblia diz que aonde a gente coloca a nossa mão prospera, não é isso? Se a gente não estar bem emocionalmente, isso não acontece. Né? Por isso que é importante a cura e a restauração. E eu estou fazendo um curso, né, sobre cura e libertação, que é espiritual. E aí ficou muito claro para mim qual é a diferença, né, de um problema espiritual e de um problema emocional. As pessoas fazem uma confusão, né? O problema, quando ele é espiritual, ele tem a ver com o pecado, né? O pecado que você teve. Isso, inclusive, nem é a minha área de atuação aqui nas lives. A minha área de atuação aqui é emocional. E quando é que eu sei que é emocional? Quando tem uma ferida lá atrás do passado que está transbordando até hoje na vida da pessoa. Não tem a ver com o fato dela ter pecado. A Cristina, por exemplo, que é a mulher que eu estou contando a história, que teve uma mãe narcisista, tem, né? Porque a mãe ainda é viva. Tem uma mãe narcisista, não foi a Cristina que pecou, né? Foi a mãe dela que feriu, né? Que feriu a filha. A mãe feriu a Cristina. E aí, ela se sentindo ferida, ela trouxe essas feridas emocionais até hoje no presente dela, né? Ela está no processo de cura ainda. Então, até hoje ela trouxe isso. Então, o que é espiritual tem a ver com o pecado, ou seja, se você pecou, você colhe frutos do seu pecado, ok? Né? Entendido? Então, não vou mais falar disso que não é minha área, por enquanto, né? Que eu estou fazendo ainda a especialização de cura e libertação com a pastora Tânia Tereza, inclusive. E aí, mas a minha área aqui é emocional. Só que o emocional é tão assim, e eu amo que a Bíblia vai dizer, sabe o quê? A palavra do Senhor, ela penetra, né, a junção da alma e do espírito. Por quê? Faz a separação daquilo que é emocional daquilo que é espiritual. Por que eu estou te falando isso? Porque o emocional, ele vai inclusive atingir a sua vida espiritual. Quantas mulheres, inclusive a Cristina, que é a mulher que eu estou te dando exemplo, ela não queria mais orar, ela não queria mais ler a Bíblia, ela falava, isso não adianta, não funciona para mim. Não funciona para mim, minha vida não flui, minha vida não prospera, mesmo que eu dê dízimo, mesmo que eu dê oferta, mesmo que eu faça propósito com Deus de jejum, de oração, ainda assim minha vida não flui. Na verdade, ela estava presa aí num processo emocional. Ela acreditando até que era espiritual ou que era um problema profissional, ela tem informações, essa mulher ela é formada e mesmo assim a vida dela não anda. Então, quer dizer, o emocional ele vai atingir a sua vida espiritual e ele vai atingir a sua vida pessoal, sua vida material. É muito importante que a gente cada vez mais busque equilíbrio das nossas emoções. Antes do equilíbrio vai vir a cura e a restauração. Para a gente entender quem a gente é e a partir daí a gente conseguir gerir as nossas emoções. Porque a Bíblia vai dizer também para a gente, de tudo que você tem que guardar, guarde o quê? O seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Guardar o coração é você guardar os seus sentimentos. Quando eu falo guardar, não é que você vai bloquear, abafar, não vai falar dos seus sentimentos. Mas não deixar que eles comandem você, que eles transbordem a ponto de comandar você, que era o que estava acontecendo com essa minha mentorada. A Cristina, ela não estava deixando, né, porque ela não liberava perdão, porque ela não se libertava do passado dela, a vida dela não estava fluindo no presente. E eu vou dizer para você por quê. Sabe quando a gente tá passando um caminhão aqui na minha rua, gente, não sei se está fazendo barulho aí. Sabe quando a gente está num ambiente e a gente percebe que alguém entra nesse ambiente e esse ambiente fica pesado? Você já sentiu isso? Né? Aquela pessoa chega, o ambiente fica logo pesado, você já percebe que aquela pessoa não está bem? Assim são as nossas emoções. Elas transbordam, elas transparecem
no nosso rosto, no nosso fazer, na nossa fala. Pela forma como uma pessoa fala, a gente já percebe se essa pessoa está ferida emocionalmente ou não. A gente que eu falo, né, a gente que é mentor, percebe se essa pessoa está ferida ou não, pela forma como ela está falando. Então, transborda. A mesma coisa era a Cristina, quando ela chegava no lugar para fazer entrevista de emprego, o entrevistador com certeza percebia quem era ela. Não, essa mulher aí é B.O., essa mulher aí é chave de cadeia, como dizem, né? Essa daí vai me dar problema aqui na empresa. Não contratava. Na verdade, ela era uma boa profissional, mas o emocional dela, inclusive, tornava o ambiente, né? Como ela tinha me contado, que os lugares que ela já tinha passado para trabalhar, era sempre muito tóxico o ambiente. Então, quer dizer, ela transbordava no ambiente dela, né, a amargura que ela tinha. Aí, quando ela foi vendo isso, né, ao longo da mentoria, porque eu estou falando isso para você de uma vez, mas num processo, isso é trazido, né, aos poucos, à luz. Inclusive, eu gosto muito de entender os processos das minhas alunas e o meu processo para entender até o tempo de Deus. E aí vai outra chave para você com relação ao propósito, o tempo de Deus. Deus... Eu já ouvi muito isso, né? Deus está preparando a sua bênção, porque quando a sua bênção chegar, está demorando porque Ele está preparando, e quando chegar, vai chegar aquela bênção. Mentira isso. Tudo que é para nós já está preparado, já foi preparado por Deus e já foi liberado nas regiões celestiais. A gente que não toma posse. A gente é que tem que estar preparado. Eu trouxe um copo de água aqui para mim, mas eu queria ter trazido um para mostrar para você. O copo de água tá limpinho, mas imagina que esse copo de água tivesse sujo e eu começasse a derramar aqui água limpa até a água suja subir e ficar só água limpa, não ia demorar um tempo? Né? Não demora um tempo? Esse é o nosso processo. Né? Quando Deus veio do derramar dele sobre nós, até a gente se limpar, sai toda a sujeira para entrar aquilo que é só de Deus, isso leva um tempo. Por isso a gente demora aí nos nossos desertos, por isso a gente demora aí nos nossos processos. Então, quanto mais rápido, né, a gente entender o que precisa ser transformado em nós, e daí por isso é importante as mentorias, as terapias, porque quanto mais rápido a gente entender o que precisa ser transformado em nós, mais rápido a gente sai do deserto e mais rápido flui a nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que é importante fazer para você descobrir qual é o seu propósito de vida é a cura emocional. E aí ontem foi muito engraçado, eu já ouvi muito isso, inclusive eu já falei isso. Ontem uma pessoa muito próxima de mim falou assim, fulano de tal tá cheio de feridas emocionais, e nem é mentor, nem é psicanalista, nem nada. Mas como é próximo de mim, ouvi eu falar muito, né, e aí acaba querendo aplicar isso nas pessoas. Aí eu falei assim para essa pessoa, eu falei, olha, todos os seres humanos têm feridas emocionais, todos eles. A nossa ferida emocional vem desde o Éden, desde o Jardim do Éden, quando houve a queda. A gente já foi expulso do paraíso, a gente já foi expulso do Jardim do Éden, aqui já veio para nós muitas feridas emocionais. E ao longo da nossa trajetória enquanto humanidade, a gente tem feridas, inclusive, que são feridas aí de uma etnia, né? Eu não vou entrar profundo nisso porque isso dá pano para manga, mas uma etnia inteira tem feridas emocionais próprias daquela etnia, né? Existem questões, né, raciais que existem numa raça e não existem na outra. Então existem feridas emocionais pertinentes a uma raça e pertinentes a outra raça. E aí eu falei para ele que todos nós temos feridas emocionais, até porque os nossos pais não são perfeitos, não foram perfeitos. Nós, por mais que eu estude, eu não sou perfeita. Por mais que eu passe por processo na mão do Senhor, eu nunca vou ser perfeita até a vinda de Cristo. Né? A Bíblia diz isso, até a vinda de Cristo a gente está em transformação. E eu disse para essa pessoa, todos nós, inclusive as pessoas que têm o hábito de pensar e de dizer, eu não tenho ferida, eu não tenho questão do passado para resolver. Essa é a pessoa que tem mais ferida emocional. Sabe por quê? O inconsciente, ele tende a recalcar. O que é o recalque? Né? A gente fala, a pessoa está recalcada. A gente usa até o termo errado. O recalque é quando o inconsciente ele cobre, né? Ele aprofunda cada vez mais lá na sua memória, lá no fundinho mesmo, aquela dor para que o seu consciente não fique tomando toda hora, o seu consciente não fique, né, relembrando aquilo, o seu consciente não fica toda hora revivendo aquilo.
Então ele vai enterrar cada vez mais. Então existem feridas em nós que a gente nem se dá conta. Eu estou sempre em processo de cura, né? Não só porque eu sou mentor e psicanalista, mas porque eu sei qual é o chamado que Deus tem para mim, que é relacionado à cura e restauração de mulheres cristãs. Então eu estou sempre em processo de cura. E às vezes, ontem mesmo, eu estava assistindo a aula da Tânia Tereza, né, da pastora Tânia Tereza, no seminário, né, de intensivo de cura e libertação. É um seminário até internacional. E aí teve a metade de uma aula eu tive que parar, porque eu tive gatilhos. E aí eu vi que eu estava precisando de cura naquela área ali. Cura emocional. Então, assim, e aí eu nem percebia que aquela parte emocional estava afetando a minha parte espiritual. Então você vê que a gente está sempre em processo. Então quando a gente tem a oportunidade, a Bíblia diz isso em Provérbios, use o seu dinheiro para que você alcance sabedoria, consiga conhecimento. Ou seja, né, se você tiver que contratar mentores, se você tiver que contratar terapeutas, se você tiver que contratar alguém que sabe mais que você para te ensinar, contrate. Porque a Bíblia diz isso pra gente, ensina isso pra gente, né? Gaste o seu dinheiro para conseguir sabedoria. E aí eu tive de parar, porque eu entendi que eu estava ainda em alguma área ferida. A gente não é perfeito. Por mais que a gente estude, por mais que a gente evolua, a gente não é perfeito. E aí a gente vai ferir os nossos filhos. Então eu falei para essa pessoa, quase que eu digo quem é. Eu falei para essa pessoa, olha, a gente todos nós temos feridas emocionais. E quem fala que não tem, porque eu já fui essa pessoa que dizia que não tinha, até passar pelos meus processos, até começar as minhas formações, aí essa pessoa que fala que não tem é a pessoa que mais tem, e são as feridas mais recalcadas, são as feridas mais profundas. Então o primeiro passo para você descobrir, para você ter clareza, porque sem esse primeiro passo da cura, você não consegue o segundo, que é ter clareza daquilo que Deus quer para você. Clareza daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você tem clareza daquilo, você para de atirar para tudo que é lado. Né? Eu era uma pessoa que atirava para todos os lados. Fazia concurso aqui, batia em porta de emprego ali, fazia faculdade, eu atirava para tudo que é lado. Quando eu entendi qual era o propósito, qual era o chamado que Deus tinha para mim, hoje tudo que eu estudo é bem direcionado para multiplicar meus dons e talentos dentro do meu propósito. Então, quando você cura suas feridas emocionais, você tem clareza daquilo que Deus quer de você, você vem para o terceiro passo, que é o que eu ensino, né? Inclusive nas minhas mentorias. Eu tenho, gente, aprendi isso inclusive com o Luciano Subirá. Né? Eu fiz um curso com ele e aprendi isso com ele. Eu tenho um caderninho de anotações. Nesse caderninho de anotações eu anoto palavras proféticas, aquilo que Deus, o Espírito Santo falou comigo, eu anoto a data e vejo depois, né, se aquilo tudo converge para o propósito que Deus tem para mim. Então isso vai norteando os meus passos. Gente, quando a gente sabe para que a gente foi chamada, quando a gente vai norteando os nossos passos conforme o Espírito Santo vai direcionando, as pessoas não nos contaminam. Porque muitas das vezes a gente vai trilhar o propósito de Deus e no início a gente não vê muito resultado. No início é só plantio, né? Até a semente crescer, ela germinar e a gente colher, e a Bíblia vai dizer, né, que aqueles que semeiam com lágrimas colhem feixes de alegria, né? Está lá em Salmos. Então, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem a colheita, a gente precisa de ter a esperança em Deus, a gente precisa de ter fé, a gente precisa de ter o direcionamento do Espírito Santo. E aí, de repente, outra pessoa vai olhar e vai falar assim, poxa, mas você está fazendo isso, como eu já ouvi, tá? Eu já ouvi muitas vezes, você está fazendo isso, não está te levando a lugar nenhum. Isso não está te levando a lugar nenhum. Mas por que que eu faço? Por que que eu abro uma live terça-feira de manhã? Por que que eu faço isso? Deixa eu beber água aqui, só um minutinho. Por que que eu faço isso? Porque foi Deus que pediu para eu fazer, Deus mandou eu fazer, isso faz parte do meu propósito. E quando eu penso, né, que Deus não está nesse negócio, né, eu ouço a voz de Deus, eu ouço o Espírito Santo de Deus me orientando e eu ia falar de outra coisa, aí eu engasguei aqui.
E eu pego esse caderninho de anotações. E ali eu vejo que, de fato, o que eu estou caminhando realmente é o que eu deveria estar fazendo. Então, terceiro passo, né? Tem um caderninho de anotações para você anotar. Porque, gente, o propósito de vida não é algo místico. Não. Deus não faz segredo daquilo que Ele quer de você. Porque como é que você vai cumprir o que Deus quer de você se Ele não te revelar? Então, não tem coerência nisso. Deus não é incoerente. Então, se Deus quer algo de você, Ele vai dizer exatamente o que Ele quer de você. Só que Ele não revela, assim como não revelou para José, o plano inteiro. Né? Lembra de José do Egito? Ele não revelou o plano inteiro. José não sabia que ia chegar no final e ia ser governador. Ele não revela o plano inteiro. Ele vai revelando, né? Muitas das vezes, né? Vai revelando conforme você vai dando passos de fé. Então, conforme você vai sendo fiel no pouco, você vai demonstrando que você crê e que você age conforme o que Deus está te pedindo, Ele vai te liberando mais. Por quê? Fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Então, se você vai obedecendo pequenos comandos. Outro dia, eu tenho uma célula de oração que é online, né? E a gente se reúne online, mas é uma benção como Deus fala com a gente, mesmo a gente estando longe. Tem mulheres de Portugal, mulheres do Ceará, mulheres de Nova Iguaçu, mulheres aqui de Cabo Frio, Unamá, tem mulheres do mundo todo mesmo, né? Nessa célula. E é incrível como Deus vai confirmando entre nós, mesmo a gente estando doente, a gente ora cada uma no mesmo horário, mas cada uma em suas casas. A gente tem o nosso momento de reunião. E uma vez eu ouvi um comando simples da líder do grupo. Qual era o comando? Olha, seleciona uma mulher na sua lista e deixa Deus te usar para falar na vida dela. Manda para ela palavras proféticas. Nossa, na hora me deu medo aquilo que eu falei, caramba, do nada, né? Parece um botão start. Não é assim, não sei se Deus vai querer falar comigo. Só que eu falei simplesmente assim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. E se o Senhor não me der palavra nenhuma, eu vou pegar do meu devocional, falei assim mesmo para Deus, vou pegar do meu devocional de hoje e vou mandar essa palavra para essa mulher. Só que quando eu comecei a orar por ela, Deus não nos abandona, Deus não deixa de falar com a gente, Deus não deixa de nos orientar, se a gente estiver no escuro, Deus ainda assim, mesmo que a gente não escute nada dele, Ele está conosco. E eu tenho um vídeo aí, eu vou refazer esse vídeo, mas eu tenho um vídeo falando o que fazer quando você não sabe o que fazer, quando Deus faz silêncio, o que você faz, né? No propósito, muitas das vezes você vai estar nesse cenário, né, de total escuridão, você não vê nada na sua frente e de silêncio do Senhor. Eu quero que você tenha certeza que ainda assim Deus está com você. Ele, às vezes, Ele faz silêncio porque, assim como nós que somos mães, gostamos de saber como é nossos filhos quando a gente não está olhando. É tão bom a gente saber, né? Como que nosso filho se comporta quando a gente não vê. Né? Será que ele continua sendo obediente? Será que ele continua tendo bom caráter? Né? Mesmo quando ele está longe de nós? A mesma coisa é Deus. Às vezes ele faz silêncio para ver se a gente vai permanecer, né? Seguindo no comando que Ele nos deu lá atrás. Se Deus não falou para você fazer nada, não faça nada, continue e permaneça naquilo que Ele já disse. Essa, né, é uma das chaves do propósito. Por isso que a gente tem o caderninho, né? Por isso que a gente tem o caderninho de anotação. E aí, o quarto passo, né, é você colocar esses alvos, né? Conforme você for anotando nesse caderninho, você vai ter alvos e objetivos. Você coloca esses alvos visíveis para você focar e mirar neles. Então, conforme Deus vai me liberando, né, alvos, né, conforme eu vou entendendo qual é a minha trajetória, porque eu já sei qual é o meu propósito, mas eu preciso saber por qual trajetória, né, Deus quer me levar, pelos caminhos, lugares onde Ele quer que eu esteja. E aí, conforme eu tenho o alvo, eu oro por aquele alvo, eu oro por aquilo que eu não sei, para que Deus me revele, e eu foco naquele alvo. E é conforme aquele alvo que eu vou multiplicando os meus dons e talentos. Eu falo muito de multiplicar dons e talentos porque eu vejo às vezes algumas mulheres que chegam a mim, como a Cristina chegou, mas eu não sei fazer nada. A mulher era formada, né, em fisioterapia, se eu não me engano. Ela era formada, a mulher falava que não sabia fazer nada. Tanta ferida emocional que ela não conseguia nem ver
o potencial que tinha dentro dela. Ela já era fisioterapeuta. Eu falei, mulher, Deus quer te usar nesse meio. Deus quer te usar para essas pessoas que você vai atender, nesses lugares por onde você vai passar. E conforme você for andando no seu processo, Deus vai te direcionando as especializações que você deve fazer, porque de acordo com essa especialização, Deus é estratégico, gente. De acordo com a sua especialização, Ele te coloca em determinado lugar, Ele te insere no lugar para que você naquele lugar seja luz, para que você naquele lugar seja sal. Gente, o propósito de Deus não tem nada de místico, não tem nada de difícil. Descobrir qual é o plano que Deus tem para você, é só você perguntar, começar a questionar a Ele e não questionar a si próprio. Porque eu ouço algumas pessoas falar assim, o seu propósito é a sua dor, o seu propósito é o seu sonho. Nada disso. O seu propósito é o plano que Deus tem para você. É o plano, a trajetória que Ele desenhou para sua vida aqui na Terra. Porque Ele não te colocou aqui na Terra a ermo, te jogou aqui, você foi um acaso, não é nada disso. Deus te colocou aqui porque você tem uma missão, porque Ele tinha uma missão para você, porque Ele tem uma missão para mim. Então, se Ele nos colocou aqui para uma missão, por que Ele não vai dizer qual é? Não tem como, não tem... Entende como o negócio é mais simples do que as pessoas estão falando? Só que o que acontece com 95% das mulheres cristãs não acessa isso por causa das feridas emocionais, como eu disse para você com relação a Cristina, minha mentorada. E aí isso vai me levar a te falar qual é o quinto passo. A gente já está no quinto, eu espero que você esteja anotando. Qual é o quinto passo? Seja persistente e perseverante. Sabe por que eu coloquei isso como um passo? Porque a gente vai ter que desenvolver ao longo da nossa trajetória cristã, ao longo do nosso propósito principalmente, perseverança e persistência. Por quê? Lembra quando Deus ungiu Davi? E Davi fez o quê depois que foi ungido? Voltou a pastorear ovelhas. Ele foi ungido rei, mas ele não sentou no trono logo. Ele voltou a pastorear ovelhas. Se ele não persistisse, né, não cresce nisso, de que no fim da trajetória dele seria ele ser rei de Israel, ele teria até matado Saul. Né? Ele teria feito coisas, né, que atrasasse muito, de repente, mais ainda, né, que atrasasse muito, ou melhor, mas ainda não, porque a gente não pode, a gente não atrasa, né, o propósito que Deus tem pra gente. A gente escolhe não vivê-lo, mas a gente não atrasa, porque Deus tem tempo determinado para todas as coisas, né? Para tudo que Deus faz, Deus tem um tempo determinado. Então, a persistência faz você entender, inclusive, esse tempo. Faz você entender, inclusive, o seu tempo de espera. E a perseverança te faz continuar naquele caminho que Deus traçou para você, mesmo que você não veja ali ainda o resultado que você estava esperando. É importante essa história do resultado, eu falar isso com você, porque o resultado pode não ser o que você espera, mas é o resultado que Deus queria, entende? Então, viver o propósito de Deus vai virando na nossa cabeça certas chaves, vai alinhando as nossas expectativas, vai nos frustrando cada vez menos, a gente vai passando por uma vida cada vez com menos frustração, porque a nossa expectativa está totalmente embasada na palavra de Deus, totalmente embasada naquilo que Deus tem pra gente. Então a gente vai se frustrando menos porque a gente vai entendendo, né, que os nossos resultados podem não ser conforme aquilo que a gente quer, mas é conforme aquilo que Deus quer que seja. Então desenvolva persistência e perseverança. E agora o sexto e o último conselho. Eu até falei sobre isso lá no início. Né? É muito importante que você busque mentores, busque pessoas, né? Principalmente se for, no meu caso, uma mentora e uma terapeuta, né, cristã. Por quê? Né? E tem várias mentoras aí cristãs, gente. Tem várias mulheres de Deus aí ensinando as mulheres a viverem o seu propósito. Por que eu falo para escolher uma mentora? Porque, assim, o livro de Provérbios diz isso pra gente, o livro de Jó diz isso pra gente, né? Que a gente precisa ter mentores. O próprio Jesus era um mentor, era um grande mestre, né? Ele tinha discípulos, que ele ensinava e cada um desses discípulos, apesar de fazerem coisas semelhantes, eles tinham trajetórias diferentes. Paulo e Pedro foram para lugares diferentes, pregaram de maneiras diferentes, falavam da mesma palavra, tinham o mesmo ensino, mas a metodologia era diferente de um para o outro. Então, assim,
o próprio Jesus, ele tinha seus mentorados, ele tinha os seus discípulos, então tenha mentores, porque eles vão antecipar possíveis quedas suas, eles vão antecipar possíveis dificuldades que você tenha. E na minha mentoria, eu trabalho não só com mentoria, mas também com a terapia. Por que eu faço isso? Por que Deus me trouxe para esse lugar? Porque eu entendo que a gente não é só fazedoras, né? Como eu ouço algumas mulheres falando aí no Instagram, o mundo é dos fazedores. Não, o mundo não é dos fazedores. Na verdade, os fazedores até conquistam a riqueza. Mas a que preço? A preço, muitas das vezes, da sua saúde, a preço, muitas das vezes, de um burnout, a preço, muitas das vezes, de uma ansiedade. Por quê? Porque eles não fizeram isso alinhado à saúde emocional. Então, quando eu trago para minha mentorada, não só o alcance de metas, não só se desenvolver dentro do propósito, mas também curar suas emoções, que são os maiores entraves aí de viver uma vida abundante. Se hoje, né, você vê que tem alguma coisa aí travada na sua vida, ou um relacionamento, ou você sempre repete os mesmos relacionamentos tóxicos, ou você está sempre insatisfeita com o seu trabalho, quer dizer, a sua vida é uma sucessão de mesmos ciclos. Com certeza isso é uma ferida emocional, são feridas emocionais aí do passado, que está aí fazendo você viver círculos viciosos. Então, é importante, no início de tudo, lá o primeiro passo é a cura emocional, para que você alcance aquilo que Deus já liberou para a sua vida, para que você consiga, né, tomar posse de fato para aquilo que Deus tem para você. A live de hoje foi como você descobriu o seu propósito. Eu espero que você coloque para mim aí nos comentários, né, quais são as dúvidas que ficaram para você. Se você não faz parte do meu grupo, entra para o meu grupo é aberto e ali você pode fazer perguntas também conforme eu for lançando as lives. E aí eu respondo para você. Se eu não responder numa live, eu respondo dentro do grupo. Aproveita, porque esse grupo ainda não está muito grande. Então eu posso ouvir, né, as questões de vocês ali e conversar com vocês. Quando o grupo crescer, e esse grupo vai crescer, Deus já me revelou isso. Eu não vou ter mais esse tempo, né, de tratar com vocês ali pessoalmente, né, no WhatsApp. Então, entra para o grupo, faça parte do grupo, é gratuito e você vai estar ali em contato comigo. E se você também, né, tem interesse, tem vontade, tem desejo de viver o propósito de Deus, não sabe por onde começar, faz uma primeira sessão comigo que a gente conversa e aí a gente alinha o melhor processo para você. Terça-feira que vem, novamente estarei aqui às 9 da manhã, né, com mais uma live ensinando a você a curar suas feridas emocionais e despertar todo o seu potencial para você viver o propósito que Deus tem para você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Compartilhe a live aí com uma mulher que pode ser que isso seja, né, resposta de Deus para a vida dela. Um beijo, tchau, tchau. Até terça-feira que vem.